Lili me perguntou se Escorpião e Virgem combinam, tá? Eu já falei isso em outras lives, em outros vídeos, em outros conteúdos, mas é sempre bom reforçar, né? Uma pessoa não é apenas o signo solar dela, tá? Então, quando a gente diz assim, signo tal combina com signo tal, teoricamente, ou combina ou não combina. Mas a síntese do mapa das duas pessoas, porque quando a gente está falando aqui se tal signo combina com tal, a gente está falando de relacionamentos, né? Relacionamentos é um dos assuntos que envolvem muitos karmas, tá? Porque a gente basicamente está nesse mundo para se relacionar, e aí de relacionamentos a gente tem os relacionamentos familiares e os relacionamentos afetivos, mas também tem relacionamento com amigo, relacionamento com pessoas de trabalho, relacionamento com chefe ou com subordinados, enfim. Existe relacionamento com a comunidade, relacionamento com o mundo. Então, relacionamento é um termo bem abrangente, tá? E nós geramos karmas de relacionamento ao longo das nossas vidas, né? Mas o que muita gente me pergunta e quer saber, quando me pergunta assim, o signo tal combina com o signo tal, ela tá me perguntando se para um relacionamento afetivo, né, para namorar, para casar e tudo mais, se esses signos combinam. Então, eu vou partir do pressuposto que nós estamos analisando apenas os signos, né? Os signos da pergunta que ela me fez. Só que, de novo, frisando, cada indivíduo não é apenas o seu signo solar, é uma junção do mapa todo. Mas o signo solar, junto com o ascendente e o signo lunar, é um dos pilares mais fortes. Mas ele pode ser, digamos assim, mesclado com várias outras informações, não é? Dependendo da casa que está esse Sol, os aspectos que ele faz com outros planetas e tal, mas para simplificar a resposta, eu vou considerar para essa pergunta de hoje apenas os signos. Escorpião e Virgem. A pergunta era essa. Escorpião e Virgem combinam? Escorpião, teoricamente, eles são signos que não se estranham, tá? Por quê? Normalmente, signos que se estranham são signos que estão ou imediatamente um posterior ou anterior ao outro, por exemplo, Escorpião e Libra, Escorpião e Sagitário, né? Na roda geral, são os signos imediatamente anterior ou posterior, porque sempre existe uma inversão, alguma diferença mais acentuada, tá? Entre dois signos que são subsequentes na roda geral dos signos, tá? Então, quando um está imediatamente anterior ou posterior ao outro, tem um pouco mais de impacto. Quando tem um signo entre eles, como é o caso de Virgem e Escorpião, então você tem Virgem, Libra e Escorpião. Então, Virgem e Escorpião fazem sextil, eles estão a 60 graus um do outro. Então, são signos que conversam bem, tá? Ou seja, não é um match perfeito, mas são signos que conversam bem. Conversam bem por quê? Por causa desse afastamento de 60 graus entre um e outro, tá? E literalmente, um afastamento de 60 graus, uma distância de 60 graus, implica num aspecto de sextil. E o sextil é um aspecto de comunicação. Então, são signos que comunicam bem. Mas eles têm tonalidades completamente diferentes. Vejamos, o signo de Virgem é um signo de terra e o signo de Escorpião é água. Esses dois elementos, eles meio que se completam, tá? Por quê? Os signos de terra, eles são muito realistas, eles são voltados para o mundo físico e o mundo real, tudo aquilo que a gente conhece, tudo que é palpável. E os signos de água, né? Escorpião é um signo de água, são signos mais emocionais. Então, normalmente, signos de terra buscam signos de água para se relacionar, assim como signos de fogo buscam signos de ar para se relacionar, em qualquer nível de relacionamento, tá? Então, nesse ponto,
sim, eles se combinam. Agora vamos levar um pouquinho mais a fundo a questão do Escorpião e do Virgem, tá? Digamos que, né, sendo um signo de água e um signo de terra, eles se combinam nessa questão de que eles se complementam, tá? Então, por fazer um sextil, eles vão conversar bem, tá? Tem uma facilidade de comunicação entre eles e, por elemento, eles se complementam. Se você analisar o signo de Escorpião, ele é um signo bastante intenso, né? Intenso nas suas emoções, intenso em tudo que ele faz, tá? Então, ele entra de cabeça. Já o signo de Virgem é um signo analítico, ou seja, antes de entrar num relacionamento, ele primeiro vai querer todas as informações possíveis para ele catalogar, para ele criar o cenário em que ele detenha algum controle. Os dois signos precisam de algum controle, tá? Só que o Escorpião quer o controle emocional da situação e o Virgem quer o controle racional. Racional no sentido de eu compreendi, eu categorizei quem é essa pessoa que eu tô paquerando, digamos assim, né? Antes de entrar no relacionamento, começa a paquera. Então, como é que ele paquera? Ele vai perguntar tudo, ele vai querer saber, ele vai buscar essas informações para ele categorizar. Bom, essa pessoa é assim, assim, assado. Ele junta essas informações todas e aí, se essas informações todas fecharem em um painel que a pessoa de Virgem diga assim, eu acho que tá ok, né? Eu acho que eu já categorizei tudo, porque ele precisa dessas informações para se colocar, para se posicionar. Bom, então agora a minha posição em relação a essa pessoa vai ser X, o meu comportamento vai ser X, tá? E aí o relacionamento pode se dar. Então, podem combinar? Podem, porque os dois vão conseguir se comunicar e os dois, né, vão ter essa facilidade de comunicação e um está buscando o que o outro não tem, que é, né, a água busca a terra e a terra busca a água, né, porque o Virgem sendo terra, os signos de terra, eles buscam um pouco do acolhimento dos signos de água, né, ou daquela compreensão emocional. E aí isso pode funcionar. Então, respondendo à pergunta, Escorpião e Virgem combinam? Em uma análise superficial, sim, combinam. Até onde isso vai chegar, a gente só vai saber analisando o mapa como um todo, né? E aí precisaria sim fazer um mapa que a gente chama de sinastria, que é quando você pega um mapa de duas pessoas e analisa eles juntos, né? A gente sobrepõe um mapa ao outro e analisa essas interferências, como esse relacionamento vai se dar, tá? Mas ninguém vai fazer isso, né, antes de começar a paquerar ninguém. Então, num primeiro momento, sim, é um signo que você consegue se relacionar. Agora, nota para o Escorpião. Escorpião, olha, a pessoa de Virgem é uma pessoa sensível. Então, vai com calma, porque o Escorpião entra com aquele arroubo, né, todo, com aquela intensidade toda, e se você não der as informações suficientes, né, para o virginiano se localizar na situação, ele pode sim se fechar e recuar com receio de ser uma coisa intensa demais, tá? Então, tente dosar essa intensidade, porque o signo de Virgem, ele tem muito medo de se machucar, tá? Então, ele é reservado por causa disso. Mas, sabendo dosar... E, gente, relacionamento é isso, né? Relacionamento é você saber dosar os sentimentos, a comunicação, a troca, tudo isso tem que ser equilibrado. Então, se o Escorpião fizer essa aproximação de uma forma menos brusca, então possivelmente esse relacionamento vai conseguir ir adiante, tá bom?